Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um ótimo dia. Hoje é terça-feira, dia 13 de fevereiro e o ano é 2024. Façam todos um ótimo dia. Lembre-se sempre, quem faz o seu dia ser bom ou ruim é você mesmo. Então, se seus dias estão sendo ruins, procure esvaziar a sua mente, procure limpar a sua mente, tirar todas as impurezas, toda a sujeira, toda a escuridão, todas as trevas da sua mente e colocar lá só pensamentos de amor e de alegria. Pensamentos de amor e de alegria, colocar a luz de Deus dentro da sua mente. Agindo assim diariamente, com certeza seus dias serão bons e você terá bons resultados. Mas você precisa fazer isso constantemente, diariamente. Não adianta você fazer isso por uma semana, por um mês e achar que tudo já está resolvido na sua vida. A sua vida começa a cada amanhecer. Sempre que você acorda, você passa a viver um novo capítulo da sua vida. Então, o capítulo anterior já não tem mais o que você fazer, você não tem por que viver no passado, não tem como você viver no passado. E o capítulo de amanhã ainda não existe. O capítulo do amanhã ainda não existe, então você tem que viver sempre o capítulo de hoje, viver sempre no presente, não dá para viver nem no passado, nem no futuro, ok? Então hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 5 do livro de Deuteronômio. Este nome Deuteronômio se refere à segunda lei. A tradução dele em grego é a segunda lei. E este livro, escrito por Moisés, quando eles estavam ali nas planícies de Moabe, preparados ali já para entrarem na terra prometida. Esse livro se refere aos três discursos, aos três sermões que Moisés fez ali para o povo de Israel, preparando-os para entrarem na terra prometida. E este livro ele pode ser dividido então em três partes. A primeira parte, que é o primeiro sermão que Moisés fez ali para o povo de Israel, ele lembra aos israelitas dos 40 anos que eles ficaram ali caminhando, a jornada que eles levaram ali de 40 anos, que eles ficaram caminhando ali pelo deserto e todos os lugares por onde eles passaram. Então, o primeiro discurso se refere a isso, né? Aos 40 anos que eles caminharam ali pelo deserto. O segundo lembra ao povo de Israel das leis e os estatutos de Deus. Perfeito? Lembra das leis e os estatutos de Deus ditos ali no Monte Sinai, quando eles acamparam ali no Monte Sinai. Deus falou com Moisés e passou para Moisés todas as leis, os estatutos, os juízos, as normas de condutas que aquele povo deveria ter depois que ele chegasse ali na terra prometida. E o terceiro discurso lembra ao povo de Israel das bênçãos, dos milagres que Deus faz na nossa vida, na vida de cada um, quando nós somos obedientes às suas leis, seguimos as suas leis e seguimos o seu caminho. Então ele lembra ao povo de Israel, né, das bênçãos, exatamente das bênçãos e dos milagres que são feitos ali na vida de quem segue os caminhos, os estatutos, os princípios e os mandamentos de Deus, ok? Então vamos fazer a nossa leitura de hoje. Como já disse, vamos ler e também comentar o capítulo 5 do livro de Deuteronômio. Mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. É totalmente de graça, você não precisa pagar nada, basta apertar o botãozinho aí de inscrever-se aí e você vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Bora lá, vamos levar a palavra de Deus para as pessoas, motivação, alegria, riqueza e sabedoria, vida plena para mais e mais pessoas. Mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu like, o seu positivinho aí, ó, aquela mãozinha de positivo, deixa o seu like, que agindo assim você já vai estar nos ajudando a levar também a palavra de Deus para mais pessoas. Então vamos aqui pegar a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada,
nosso manual de instruções para a vida, e vamos aqui abrir no quinto livro do Pentateuco, o quinto livro do Velho ou do Antigo Testamento, como queira. E vamos fazer a leitura hoje do quinto capítulo, do capítulo de número 5. Só lembrando a você, se você quiser adquirir este conhecimento, quiser assistir aos demais vídeos, basta acessar aí a nossa playlist, essa playlist chamada Deuteronômio, que você vai poder acessar e vai poder maratonar os outros vídeos que estão lá com a leitura e também com os comentários que fizemos dos capítulos anteriores. Mas vamos para a nossa leitura de hoje no capítulo 5 do livro de Deuteronômio. Diz assim no seu versículo 1: E Moisés convocou todo Israel, e lhes disse: Ouve, ó Israel, os estatutos e os juízos que digo aos seus ouvidos hoje, para que os aprendais e guardais e cumprais. Então, os estatutos e juízos, o conhecimento, o aprendizado, a sabedoria que você aprende, o conhecimento que você aprende, você precisa guardar e utilizar. Não adianta também você ficar guardando um monte de conhecimento que você não utiliza. Isso se torna uma obesidade mental. Você vai ter um cérebro aí cheio de informações, cheio de conhecimentos que não servem para nada. Se você não usa, não serve. Você tem que aprender e usar, senão não serve para nada. Aquela historinha que quanto mais conhecimento melhor, não é bem verdade se você não utilizar. Versículo 2: O Senhor nosso Deus fez conosco um pacto em Horebe. O Senhor nosso Deus fez conosco um pacto em Horebe. O Senhor não fez este pacto com os nossos pais, mas conosco, todos os que hoje estamos aqui. Então esse pacto se refere àquele povo de Israel daquele momento. Então não se refere ao pacto que foi feito ali com os pais dos israelitas, Abraão, Isaque e Jacó, e sim com eles, todos aqueles que estão vivos ali naquele momento. O Senhor conversou convosco face a face no meio do fogo. Então o Senhor conversou com nós face a face no meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós para mostrar a palavra do Senhor, porque tivestes medos por causa do fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para mostrar a palavra do Senhor, porque tivestes medo por causa do fogo. Então, todo o povo de Israel, Deus mandou Moisés reunir todo o povo de Israel ali ao redor do Monte Sinai. Disse que para que eles não tocassem no monte, porque se eles tocassem, certamente eles morreriam. E quando o Senhor desceu ali no Monte Sinai, todo o povo de Israel ficou amedrontado, ficou com medo, e eles corriam com medo de ver Deus, com medo de ouvir a Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Não, já foi. Não terás outros deuses diante de mim. Então não terá outros deuses diante de mim, apenas o Deus de Israel. Não farás para ti nenhuma imagem de escultura, nem alguma semelhança de alguma coisa que há acima no céu, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Então, como já falei em outros capítulos, em outros vídeos, né, que fala aqui das imagens, das esculturas, das estátuas que o povo fazia ali para adorar outros deuses, para idolatrar outros deuses, venerar outros deuses. E isso é natural do ser humano, né? O ser humano ele tem essa necessidade, essa precisão de se agarrar a alguma coisa, a alguma fé, a alguma imagem, a alguma estátua que vai lhe trazer uma certa segurança, vai lhe trazer uma certa confiança, que vai, tipo como uma proteção. Então o ser humano ele tem essa necessidade de eu tenho o meu Deus e o meu Deus é melhor do que o teu Deus, que é melhor do que o outro Deus, e assim sucessivamente. Então isso é natural do ser humano, né? Ele quer sempre se apegar a alguma coisa, sempre confiar e ter fé em alguma coisa.
E ele precisa ver, porque aquilo que ele não vê, ele não acredita naquilo que ele não vê. Então isso é natural do ser humano, desde lá da época de Abraão, Isaac, Jacó, até os dias atuais. Então as pessoas vivem se ajoelhando, se prostrando perante imagens como se aquelas imagens fossem resolver todos os seus problemas. E quando a pessoa tem fé, fé verdadeiramente, ela se ajoelha perante uma imagem qualquer, e até mesmo Moisés, né? Ele fez lá uma estátua de uma serpente, e todos aqueles que eram mordidos por serpentes, quando tocavam na estátua da serpente ali, ficavam curados, ficavam curados. Então o ser humano sempre tem essa questão da idolatria, dele reverenciar, dele ter alguma espécie de proteção, de ajuda divina, seja lá de quem for, para salvaguardar os seus problemas, para dar uma segurança e para proteção dele. Não te prostrarás diante deles, versículo 9, não te prostrarás diante deles, nem os servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Então Deus, ele visita a iniquidade daqueles que o odeiam. E que mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aquele que guarda os mandamentos de Deus, por mais que peque, por mais que erre, por mais que falhe, que nós seres humanos somos falhos, não somos Deus para não ter falhas, né? Então, por mais que eles pequem, por mais que eles falhem, por mais que eles cometam erros, Deus sempre vai ser misericordioso com ele. Deus sempre vai ser misericordioso com eles. Todos aqueles que seguem seus caminhos, por mais que falhem, Deus vai ser misericordioso. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente ao que tomar o seu nome em vão. Então aqui já começa uma espécie dos 10 mandamentos, né? Dos 10 mandamentos. Ou seja, amar a Deus acima de todos os outros deuses, acima de todas as coisas, né? Então aqui já começa uma espécie de 10 mandamentos. E eu quero falar aqui sobre essa questão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente o que tomar o seu nome em vão. É aquela coisa da pessoa usar o nome de Deus, porque ela pretende fazer uma determinada coisa, então ela usa o nome de Deus para fazer aquilo, mas ela acaba não fazendo. Então, usar o nome de Deus em vão. Então, sempre que você assumir um compromisso com Deus, trate de fazer. Sempre que você assumir um compromisso, faça. Mas faça constantemente. Faça aquilo ali constantemente. Se você usa o nome de Deus, se você quer fazer alguma coisa que você sabe que não vai fazer, que é só uma ilusão, então não faça isso. Não comece, porque se você começar e você parar, aí o problema vai ser grande para você. Porque fica aquela coisa para o universo, a pessoa começa uma coisa hoje, para amanhã. Começa outra amanhã, para a semana que vem. Começa outra semana que vem, no terceiro mês ela já está fazendo alguma coisa diferente. Então nunca faça isso, que isso vai perturbar a sua vida, isso vai bagunçar a sua vida e você nunca vai ter um rumo certo para a sua vida. Então se dispor a fazer alguma coisa, então vá lá e faça. Ou nem comece, porque se você começar a fazer alguma coisa e você parar, os resultados vão ser desastrosos para você. Entendeu? Versículo 12: Guardarás o dia do sabá para o santificar, como o Senhor teu Deus te ordenou. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no sétimo dia é o dia do sabá do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, tu nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem os teus bois ou os teus jumentos, nem algum dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva possam descansar como tu. Então, como o dito Deus fez o mundo em 6 dias, e no sétimo dia ele desfrutou, ele descansou, ele foi desfrutar das belezas que ele havia feito. Então, o que diz aqui é que você deve trabalhar
durante 6 dias. Você deve trabalhar 6 dias, mas no 7º dia você precisa desfrutar, descansar. É o dia reservado para Deus, é o dia reservado para Deus, para o desfrute, para o descanso, para você estar com sua família, para você poder descansar e repousar e ter lazer e ter alegria e cuidar da sua paz espiritual também, perfeito? E lembra-te de que foste servo na terra do Egito, o que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão forte e braço estendido. Portanto, o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sabá. Então Deus ordenou que o dia do sabá fosse guardado ali pelo povo de Israel. Honrarás a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que o prolonguem os dias e para que tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, honrar pai e mãe é um ato de sabedoria. Você está tendo sabedoria ao honrar seu pai e sua mãe. Então a sabedoria prolongará seus dias, você terá vida longa, você terá mais dias de vida, porque você está honrando seu pai e sua mãe. Versículo 17, não assassinarás. Por que não assassinarás? Porque o crime de morte é um crime imperdoável. É um crime imperdoável. Tanto é que na época que quando alguma pessoa tirava a vida da outra, propositadamente, porque ela não gostava da outra pessoa, odiava outra pessoa, então ela pagava com a própria vida. Existia o vingador que podia tirar a vida daquela pessoa a qualquer momento. Bastava que duas testemunhas falassem que aquela pessoa tinha agido de forma premeditada e a vida dela era retirada. Já quando a pessoa matava alguém de forma involuntária, ela podia, existiam as cidades prisões, onde que essas pessoas iriam para lá pagar a sua pena, a pena que fosse dada ali pela congregação, pelos príncipes, pelos os líderes das tribos de Israel. Então essa pessoa era levada para essa cidade prisão, e lá ela ficava cumprindo a sua pena. Ela não podia retornar mais para a sua cidade de origem até que ela tivesse cumprido a sua pena. Ela só poderia voltar quando o sacerdote, o sumo sacerdote, morresse. Como aquele sumo sacerdote, quando aquele sumo sacerdote, aquele sacerdote que era o líder na ocasião, morresse. Então ela não poderia voltar. Então o crime de assassinato, de morte, era punido com a morte. Nem cometerás adultério, não cometer adultério, não entrar a mulher do seu próximo, do seu vizinho, do seu amigo, seja lá de quem for. Nem furtarás, não roubarás. Nem dirás falso testemunho contra o próximo. Falso testemunho, ou seja, o falso testemunho é você estar prejudicando uma pessoa inocente. Você vai dar falso testemunho contra uma pessoa inocente. Então você vai arrasar a vida dessa pessoa. Você vai prejudicar a vida dessa pessoa que você está dando falso testemunho. Nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem desejarás a casa do teu próximo, o seu campo, ou o seu servo, a sua serva, ou o seu boi, ou o seu jumento, ou coisa alguma que seja do teu próximo. Então, por que você não deve estar cobiçando o que o vizinho tem, o que o seu parente tem, o que o seu amigo tem? Porque você fazendo isso, você está passando um sentimento de escassez, de necessidade, de precisão. Aquilo que você tem não te satisfaz, não te cai bem, não faz bem, você fica feito uma criança, aquelas crianças que tem dezenas de brinquedos, mas quando ela vê o brinquedo do amiguinho que só tem um, ela quer tomar. Ela quer tomar. Então, você não dá valor ao que você tem, você dá valor sempre ao que o seu vizinho, ou que o seu amigo, ou que o seu parente tem. Então, esse é um sentimento de escassez, e quanto mais sentimento de escassez você transmite para o universo, mais escassez vem para você. Quanto mais sentimento de necessidade você transmite para o universo, mais necessidade vem para você. Quanto mais sentimento de precisão você transmite para o universo, ou seja, eu quero sempre o que o outro tem, então mais precisão vem para você. Quanto mais sentimento de pobreza, mais pobreza. Quanto mais sentimento de dívidas, mais dívidas. Quanto mais sentimento de dor, mais dor. Quanto mais sentimento de tristeza, mais tristeza vem para você. Então, quando você fica cobiçando o que o outro tem, você sempre vai ficar na precisão, porque você sempre vai querer, o que você tem não importa, o que importa é o que o outro tem.
Versículo 22. Estas palavras o Senhor falou a toda a vossa assembléia no monte do meio do fogo, da nuvem e da espessa escuridão, com grande voz, e nada mais acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Então aqui são os famosos mandamentos que Deus entregou para Moisés. E aconteceu que, quando ouvistes a voz no meio das trevas, pois o monte ardeu em fogo, vos aproximastes de mim, e todos os cabeças das vossas tribos e os vossos anciãos. Então, quando eles ouviram ali a voz, a tremenda voz de Deus, né? A tremenda voz de Deus que soou ali nas trevas, na escuridão, quando eles estavam ali próximos ao monte, os cabeças das tribos de Israel se aproximaram de Moisés. E aconteceu que, quando ouvistes a voz do meio das trevas, pois o monte ardeu em fogo, vos aproximastes de mim, e todos os cabeças das vossas tribos e os vossos anciãos. E dissestes: eis que o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e ele vive. Então hoje vimos, aqueles anciãos, aqueles líderes das tribos ali de Israel se aproximaram de Moisés, disseram a eles, né? Hoje vimos que Deus fala com o homem e ele vive. Agora, portanto, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá, e ouvirmos mais a voz do Senhor nosso Deus, então morreremos. Então, eles ficaram ali com medo, eles achavam que aquele fogo ia consumi-los, iria matá-los. Pois quem há de toda a carne que ouviu a voz de Deus vivente falando no meio do fogo, como nós ouvimos e viveu? Quem é que de toda a carne ouviu a voz de Deus falando do fogo e viveu? Somente nós. Aproxima-te tu. Então os anciãos, os líderes ali das tribos de Israel estão falando aqui para Moisés. Aproxima-te tu e ouve tudo o que o Senhor nosso Deus te falar, e tu nos dirás tudo o que o Senhor nosso Deus te falar, e ouviremos e faremos. Então ali os anciãos, os líderes, né, os príncipes ali das tribos de Israel, disseram para Moisés: então, se aproxima você de Deus, e ouve tudo que Deus tem para te falar, e nós te ouviremos, e faremos tudo que Ele mandar. Então aproxima-te tu e ouve tudo o que o Senhor nosso Deus te falar, e tu nos dirás tudo o que o Senhor nosso Deus te falar, e o ouviremos e o faremos. E o Senhor ouviu a voz das tuas palavras quando me falaste, e o Senhor me falou: eu ouvi a voz das palavras deste povo, que eles disseram a ti. Tudo o que eles disseram, falaram bem. Então Deus fala ali para Moisés: eu ouvi tudo o que eles falaram, e o que eles falaram está correto, fizeram bem. Então façamos como eles falaram. Se houvesse neles um coração, de modo que me temessem e guardassem sempre os meus mandamentos, de modo que tudo lhes fosse bem, e com os seus filhos para sempre. Então aqui diz exatamente do princípio da sabedoria. O temor a Deus é a maior fonte de sabedoria. O temor a Deus e o cumprimento dos seus estatutos, dos seus mandamentos. Se houvesse neles um coração, de modo que me temesse e guardasse sempre os meus mandamentos. Então, de modo que me temesse e guardasse os meus mandamentos. Então, com certeza, eles teriam sabedoria. Vai dizer a eles: entrai outra vez em vossas tendas. Vai dizer a eles: entrai outra vez em vossas tendas. Versículo 31. Mas quanto a ti, fica aqui comigo, e te falarei todos os mandamentos e os estatutos e os juízos que ensinarás a eles, para que possam cumpri-los na terra que lhes dei como possessão. Então, o que Deus está falando aqui:
Fala para eles que eles podem ir para suas tendas, podem continuar vivendo a vida de vocês, deles, mas você, Moisés, ficará aqui comigo e eu te passarei todos os estatutos, os juízos, os mandamentos e você ficará incumbido de ensiná-los, de ensinar todos esses mandamentos para eles, todos os estatutos, todas as minhas leis, portanto. Portanto, observe e faça como o Senhor teu Deus vos ordenou. Não vos desvieis para a direita ou para a esquerda. Esse aqui é um fator muito interessante, né? Que é aquela questão do caminho de Deus, né? O caminho de Deus, que é um caminho totalmente plano, iluminado, um caminho sem trevas, sem espinhos, sem buracos, sem pedras de tropeço, um caminho curto. Mas o que acontece com a humanidade? O que, que nós fazemos, na verdade? Nós pegamos os desvios, nós nos desviamos dos nossos caminhos e é por isso que sempre é acrescentado, como foi acrescentado aqui para o povo de Israel, uma caminhada, uma jornada que levaria ali por volta de 40 a 60 dias. Eles demoraram 40 anos para fazer essa jornada, 40 anos para chegarem na Terra Prometida. Por quê? Porque foram desobedientes, fizeram rebeliões, adoraram outros deuses e fizeram um monte de coisa, murmuraram contra Deus, reclamavam, criticavam, não acreditavam nas obras de Deus, não acreditavam nos milagres que Deus estava fazendo ali por eles. Então Deus decretou que eles deveriam levar 40 anos e não 40 dias para chegarem na Terra Prometida. E às vezes um caminho que nós temos ali para chegar num determinado objetivo, para ter um determinado propósito que nós buscamos em nossa vida, demoramos, em vez de demorar um ano, um ano, 2 anos, demoramos uma vida inteira e nunca chegamos nesse propósito, porque ficamos desviando, ficamos saindo do caminho. Versículo 33, já o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje. Andareis em todo o caminho que vos mandou o Senhor vosso Deus, para que vivais, e tudo vá bem convosco, e para que prolongueis os vossos dias na terra que possuíres. Então, quando você segue o caminho de Deus, você ganha vida, você vive mais. Perfeito? Quando você adquire sabedoria, você vive mais, você tem mais dias de vida. Então, quanto mais você segue os mandamentos de Deus, mais vida, mais alegria, mais plenitude, mais sabedoria e riqueza você tem na sua vida. Perfeito? Então esta foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 5, o quinto capítulo do livro de Deuteronômio, o nomezinho difícil de falar. E para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final do nosso vídeo, meu muito obrigado, que Deus te dê paz espiritual, alegria, vida plena, sabedoria e muita riqueza. Meu muito obrigado, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta apertar o botãozinho ali de inscrever-se. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!